pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Housecast, que é um podcast voltado para o mercado imobiliário. E o tema de hoje é compra de imóvel. Se você já tem um imóvel em vista para comprar, está planejando fazer a sua aquisição, fica de olho aqui nesse bate-papo. A conversa de hoje é com a Rose Bonfante, ela é especialista em crédito imobiliário. Muito bem-vinda, Rose. Obrigada, viu, pela sua companhia aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Vamos bater um papo, então, sobre isso, porque a gente fala assim, mercado imobiliário, compra de imóvel. A gente fica, nossa, porque é o sonho, né, da maioria das pessoas é ter a casa própria. Você sente essa procura muito grande ainda pela compra desses imóveis? Sim, principalmente, Valéria, nesse item que você falou do primeiro imóvel. Apesar do mercado imobiliário ele estar super aquecido aqui na nossa cidade e região, a compra do primeiro imóvel ela é unânime entre os linharenses e as pessoas da região. E o mais gostoso é que você participa desses momentos, não só no sentido de assinar um contrato, como é a nossa especialidade lá na empresa, é ceder o crédito, né? E a gente encontra nesse meio um monte de histórias. Casais que estão começando, às vezes casais que estão vendendo para dar um upgrade na moradia. Enfim, é uma infinidade de coisas que a gente tem aí dentro desse mercado. Conta um pouquinho lá da empresa, né? As pessoas procuram vocês bem na hora mesmo. Escolhi o imóvel e aí procura vocês. Ah, muito importante isso. Inclusive, pega essa dica. Pensou em comprar um imóvel? Não sai logo visitando os imóveis. A sugestão que eu dou é: primeiro, busque o agente financeiro, porque você vai entender qual é a sua capacidade financeira. A partir do momento que você entende qual é o seu lastro financeiro, você já vai visitar o imóvel de acordo com a sua realidade. Então, é muito frustrante você, às vezes, pegar uma família que chega lá vendo um imóvel de 500, 700 mil, e aí ele entende que a realidade dele é 300. E aí ele já visitou, já construiu toda aquela situação de memória afetiva daquele ambiente, de fazer o quarto do filho, de colocar na área gourmet a mesa que a esposa quer. Então, a minha dica é, primeiro, busque o agente financeiro. Em seguida, vai entender qual é a sua capacidade para comprar o produto. E aí você vai buscar, né, o corretor devidamente credenciado, a imobiliária credenciada e fazer a busca do seu imóvel. Isso é muito curioso, pelo menos para mim, porque a visão na prática pra gente aqui, né, que quer comprar um imóvel é outra. Vou procurar meu imóvel. Ai, gostei dessa casa aqui. E aí a gente faz cálculo, faz simulação. Não, vai dar no meu orçamento. E aí quando procurou, a gente não é assim, né? Isso aí. E aí vem aquela frustração de você falar, poxa vida, eu queria aquela casa, mas eu não consegui o crédito para comprar um imóvel nesse valor. Então o ideal é procurar vocês primeiro. Isso aí. Para falar assim, até onde vai? Isso. Até porque o que é importante quem está ouvindo a gente aqui compreender? Via de regra, de modo geral, o banco ele sempre vai conceder até 80% do valor do imóvel. Então, o cliente ele precisa estar preparado para ter 20% daquele produto. Esses 20% é de dinheiro próprio. Então, ele tem que ter esse desembolso. E, às vezes, a pessoa ela vai comprar, ela não tem essa noção. Falando especificamente do cliente do primeiro imóvel, né? A gente não está falando aqui do cliente investidor. Falando do cliente do primeiro imóvel, falta esse refinamento de entendimento no mercado. Então, é importante compreender que precisa, sim, ter um dinheiro próprio. Esse dinheiro estimado encontra-se na faixa de 20% do valor do imóvel. E ainda, esse cliente precisa estar preparado para as despesas de escritura. Isso aí que eu ia perguntar também, porque não é só o valor do imóvel, não, 500 mil do imóvel, tem ainda toda a parte de documentação. Tem a parte de documentação. Então, assim, hoje, de modo geral, a gente pode colocar um padrão entre 5% e 6% do valor da compra. É claro que a níveis cartorários, de acordo com que o imóvel sobe, isso cessa, né? A gente vai pegar já valores tabelados. Então, a gente está falando de produtos de ticket médio menor, que se calcula aí entre 5% e 6% as despesas de escritura. Então, esse cliente ele precisa ser muito bem orientado, muito bem conduzido, entender quais as custas que ele vai ter, qual é o tempo de processo que vai durar, porque em muitos casos esse casal ele já mora de aluguel. E aí é complexo para coincidir a parcela do aluguel mais a parcela do financiamento que vai vencer. Sim. Então a gente tem que às vezes fazer um cronograma junto com o cliente, com o corretor, para entender se ele vai pagar uma parcela de aluguel mais uma parcela de financiamento. Se pode dar aquela apertada. Da apertada. Então assim, se pode existir uma antecipação de entrega de chaves de posse precária. Então tudo isso a gente acaba se envolvendo nessas histórias aí, participando desses momentos. Que legal. Você disse que o banco
costuma financiar, né, oferecer até 80% do valor do imóvel. Até 80%. Não quer dizer que em todos os casos serão os 80%. Isso. Em que caso não é? É menos? 50%, 60%? Principalmente voltado para a capacidade da renda desse cliente. O que vai determinar se esse cliente pegará os 80% é a capacidade de lastro financeiro dele. Uma outra situação que mudou recentemente, que é importante o público, do Minha Casa Minha Vida se atentar, agora o que a gente vai tratar, é a compra do Minha Casa Minha Vida usado. Compra do Minha Casa Minha Vida usado. Tem mudança, né? Tem mudança. As cotas de financiamento foram reduzidas. Então, para famílias de renda econômica de até R$5 mil, continua se emprestando os 80%. Uma vez que esses R$5 mil apresentarem a capacidade financeira, esse cliente pegará os 80%. Famílias com faixa de renda de até R$ 6.500 terão uma cota de 75% do imóvel. E famílias de até R$ 8 mil, de R$ 6.500, né, até R$ 8 mil, pegarão 70% do imóvel. E isso, Valéria, para usado, o mercado acaba se confundindo. Então, a gente só está falando aqui usado. Imóvel novo, Rose, continua tudo igual. Emprestando 80% para todas as faixas de renda. E por que essa mudança? Nós passamos aí por um período nesse ano de 2024 de muita concessão de crédito. Emprestamos demais, né? Se você olhar os números, foram números assim, extraordinários a nível nacional. Então, de fato, é uma necessidade do mercado fazer essa contenção e também impulsionar os produtos novos. Porque aí há um impulsionamento da cadeia de incorporadoras, construtoras, mão de obra, para justamente fazer com que a moradia do primeiro imóvel novo, ela seja exponencial no mercado. Que as pessoas migrem para compra de imóvel zero, né? Novinho. Né? Zero. Se você pega principalmente as regiões do Nordeste, elas têm estímulos de taxa de juros ainda menores do que a nossa região. A nossa região aqui, quando você fala de Minha Casa Minha Vida, nós já temos assim, juros que começam em 4,5 e que podem chegar até 7,66. Então, assim, olha que juro fantástico, que juro extraordinário para uma renda de até R$8 mil. Em que momento do mercado que nós passamos por isso na faixa do Minha Casa Minha Vida? Então, nós estamos, sim, vivendo uma ascensão muito interessante para o mercado que nós chamamos de renda econômica, que hoje se enquadra até R$8 mil a nível nacional. Você fala de renda familiar, né? No caso do casal, de até 5 mil, de até 8 mil reais. É mais fácil comprar quando é em casal? Ou o individual ou sozinha tem a mesma facilidade que comprar em relação a uma família, entre aspas, né? De casal. Depende. Depende muito. Porque, às vezes, o teu cônjuge, ele tem algum comprometimento de dívida que vai puxar o teu financiamento para baixo. Às vezes, vamos pensar aqui, pai, mãe, filho. Né? Às vezes, o filho, ele tem alguma pendência financeira que vai atrapalhar esse contexto. Então, tudo é um cenário de depende. Depende do tipo de produto que aquela pessoa quer. Depende de quanto aquela família, né, ela quer fazer o financiamento. Existem muitos casos que você pega hoje, jovens que estão iniciando no mercado de trabalho com um ticket médio de renda de até R$3 mil e que eles sozinhos apresentam uma excelente capacidade, excelente perfil. Mas também quando a gente volta para o assunto da renda econômica e essa família, ela quer dar um upgrade na moradia, quer pegar um imóvel no que nós chamamos aqui de faixa 3, que são imóveis na nossa cidade de 210 mil até 350 mil reais, no Minha Casa Minha Vida, faixa 3, que são rendas que nós temos que ter uma renda acima de R$4.400. Então, neste cenário, em muitos casos, é necessário fazer a junção da renda da família, pai, mãe e filho. Né, onde você vai trabalhar, às vezes, na faixa de 6.500 a 7 mil e você vai conseguir comprar um imóvel de um padrão melhor. Então, tudo depende. Por muitas vezes, você pega um casal jovem que está iniciando ali a vida de família, né? A dois, e o ticket médio vai reduzir, vai ficar dentro daquela faixa dos 3 mil e ele vai conseguir também, de uma forma muito excelente no sentido de taxa de juros e no sentido de prestação, ter aí o seu primeiro imóvel e constituir sua família. E daqui a pouco, esse mesmo casal, ele volta
Daqui 3, 4 anos, lá no escritório, a gente tem muitos casos assim. Eles voltam porque aquele imóvel, ele já valorizou, aquele casal já tem emprego melhor, a renda mudou para melhor e ele vende aquilo que ele comprou lá atrás e hoje ele está comprando outro com a gente. Ah, deve ser muito gostoso acompanhar isso, né? Você vê aquele jovem casal chegando, comprando aquele apartamento menorzinho e já dando aquele upgrade. Isso aí, uma coisa que a gente fala muito lá nos atendimentos é que, por vezes, o casal precisa compreender que nem sempre ele vai comprar naquele momento aquilo que ele quer. Mas, às vezes, ele vai comprar aquilo que ele precisa hoje para lá na frente ter aquilo que ele quer. E esse lá na frente não é tempo longo, não, tá? A gente está falando aí de um tempo chamado... Não é lá na frente, é ali na frente. É ali na frente, ótima comunicação. E nós temos muitos casos assim. E o legal é que às vezes eles voltam até com filho já, né? Que bonitinho. E existe muito essa questão de você comprar para investir. Por exemplo, eu moro de aluguel, quero morar numa super casa de 800 mil reais, 1 milhão. Não posso comprar esse imóvel agora. Então, eu vou comprar um apartamento mais simples um pouco, coloco ele para alugar ou moro nele por um tempo para sair do aluguel. Existem essas manobras, vamos dizer assim, para você ir crescendo na hora da aquisição do imóvel? Super existe e é o que muito se escuta falar, que é principalmente na alavancagem de patrimônio. Né? Você pode fazer isso principalmente se você é um casal, se você é uma família, um casal, uma pessoa individual, que você não tem a necessidade de morar de imediato. Você usa dessa estratégia que você mesmo citou. Você compra esse imóvel, o próprio aluguel em cidades aquecidas como a nossa e das regiões... Ou até a Airbnb da vida, né? Exatamente. A gente tem aqui, né, empresários em Linhares que compram esses imóveis comerciais em São Paulo justamente para esse cenário de investimento. Né? Nós temos esses casos aqui. E trazendo isso para a nossa realidade, o aluguel ele vai pagar a parcela daquele apartamento. E por muitas vezes, se não empata, o aluguel ele está até maior do que a parcela do financiamento. Você pega um financiamento que ele vai te dar no imóvel desse perfil que você falou, que já sai desse cenário de moradia econômica que a gente está falando, você vai pagar aí talvez 9,37, 8,9 de juro ao ano, a depender do perfil. Quando você traz isso em números, você pode estar falando aí de um produto de R$ 1.700 a R$ 1.800, onde o aluguel está R$ 2.100, a depender do perfil do produto. Então, é muito interessante fazer isso e também uma situação que está crescendo muito no nosso mercado imobiliário são os olhos se voltarem para os imóveis de leilão. Imóveis de leilão ele está se tornando uma oportunidade de alavancagem de patrimônio. Por que esses imóveis? Fale mais sobre isso. Esses imóveis, em algum momento, eles foram retomados pela instituição financeira e eles estão lá disponíveis a leilão para que você os adquira e ainda com dinheiro do banco. Você pode comprar esses imóveis por financiamento, onde neste cenário você financia até 95% do próprio imóvel. Nossa, aí sim. Né? Então, assim, claro que cada caso tem a sua qualificação para chegar nesse percentual. Então, a partir do momento que você faz isso, você adquire esse imóvel, o que você precisa como consumidor ter a preocupação? Em apenas providenciar a desocupação do imóvel, caso ele ainda esteja ocupado. Né? Mas no momento que você opta por um imóvel X, lá no site você tem a visualização se ele está ocupado, se ele não está ocupado. Mas são, assim, excelentes opções de investimento. Qual é o site? No site dos bancos, né? Das próprias instituições financeiras. Qualquer cliente pode entrar, fazer a consulta em qualquer instituição financeira e sempre também tem aí pela internet divulgando que, olha, terá leilão e etc. Mas isso me fez lembrar um assunto aqui importante. Cuidado do consumidor final com aquilo que tudo parece muito fácil. Cuidado com esses anúncios de leilões que não vêm de instituições financeiras. Cuidado com esses chamados para moradia facilitada, utilizando... Porque o sonho pode desabar, né? Desabar. Imagina. Né? Assim, pertinho aqui da gente, situações que utilizavam-se muito o nome de consórcio. Né? Utilizava-se muito o nome de consórcio como sendo uma moradia fácil, barata, prática e rápida. O consórcio é um produto excepcional, extraordinário, mas é um produto para planejamento. Ele não é um produto de imediato. Tipo assim, eu vou fazer um consórcio e vou pagando. Isso, a hora que vier, veio. Ou você desenha as estratégias para você dar lance nessa carta, então reduzir o prazo de contemplação, tudo isso tem que ser analisado e estudado. Todavia, muitos aproveitadores de mercado, eles literalmente se aproveitam do sonho da pessoa,
muito acontece isso naquele ticket médio de moradia econômica, se aproveita desse sonho para utilizar da venda do consórcio de forma errada. E aí acabam queimando até o próprio produto consórcio. Mas isso com instituições conhecidas? Sim, mesmo? Utilizam o nome das instituições. Utilizam os nomes das instituições. Alugam espaços, entendi. Alugam terraço de hotéis, põem cadeira na praça. E então, se for participar, né, adquirir algum consórcio, tem que ver se aquela empresa ali é realmente credenciada. Exatamente. A uma bandeira de instituição financeira segura. Sim. Consórcio, leilão, tomem muito cuidado com isso. Consórcio e leilão são 2 produtos que eles têm um cenário econômico bom para o cliente comprador e ele gera uma expectativa muito boa, mas atenção com tudo aquilo que parece fácil demais, pode ter alguma coisa por trás. Falando nessa questão de facilidade, né, de aquisição de imóvel de uma maneira mais vantajosa, tem a questão da aquisição na planta. Ah, sim, muito bom. Se é mais vantajoso mesmo. Agora, hoje em dia eu acho que não existe tanto, mas antigamente eu percebia muito que algumas empresas, algumas construtoras quebravam, né? Em Vila Velha já aconteceram alguns casos assim. E a pessoa que comprou na planta, como é que faz se a obra não anda porque a empresa não continua a construção? Então, é vantajoso ainda? Mudou isso? Essa credibilidade das construtoras? Sim. A segurança pra gente, comprador? É extraordinário você tocar nesse assunto. Vamos lá. A gente possui essa realidade no mercado, de fato, e eu sempre oriento o cliente a busque quem é a empresa. Essa empresa, ela está subsidiada por qual instituição financeira atrás dela? Qual é o tamanho dessa obra, né? Quem é essa empresa? Então, o cliente ele precisa hoje ter esse estudo sobre o produto que ele quer comprar, que é onde ele vai investir muitas vezes 100% do dinheiro que ele juntou a vida toda para aquilo. Então, essa empresa, ela realmente está construindo uma obra com recurso do banco X? Então, nunca buscar essa informação através de um correspondente bancário, através da própria instituição bancária, para entender se aquilo ali possui uma seguridade. Essa construtora, via de regra, ela tem que ter uma seguridade, ela paga essa seguridade para aquela instituição financeira. Teve problemas, infelizmente quebrou, não consegue entregar a obra, a instituição financeira vai acionar essa seguradora, a qual entra para poder, então, concluir aquela obra que foi abandonada, digamos assim. E quando você traz isso para um porte menor, que você sai da produção de grandes escalas, como grandes torres de apartamentos, etc., eu chamo mais atenção para o cliente ainda, porque às vezes a construtora de porte menor, o investidor ele constrói muitas vezes com recurso do próprio bolso. E aí você não tem a figura do banco por trás, que é a empresa que dá todo o suporte de segurança para aquela obra de fato acontecer. Você está lidando com o empresário que entrou para investir naquele produto de 10 casas, de 12 casas, que seja. Então, quem é essa empresa? Há quanto tempo está no mercado? Quais são as obras que já foram feitas? Esses cuidados é importante que a pessoa tenha. E aí, sempre lembrar que ter o cuidado não pode te fazer ter medo de investir. Porque a aquisição na planta, ela é maravilhosa. Você vai adquirir um imóvel na planta onde, no início do nosso bate-papo, nós falamos que o cliente precisa ter 20% Sim. do dinheiro. Pelo menos, para poder pagar o produto. Nesse período de construção, o cliente consegue negociar com essa empresa o pagamento desses 20%. De forma parcelada. Sim. E negociar isso de forma parcelada é muito bom. Uma maravilha. Não aperta o Sim. cliente. Sabe? Então, o cliente ele vai ter uma preocupação, pagar de maneira tranquila isso. E tem que ter a liberdade de entender como está essa obra, tem que ter uma transparência dessa empresa para com o cliente, qual o percentual de evolução dessa obra, né? Que já tá em que ponto? Não então, é só olhar e falar assim, ai, gente, gostei, vou comprar. Não é bonitinho, né? Não é assim não, que né? Bonitinho. Então, assim, essas facilidades, elas existem sim no nosso mercado de escala grande a pequena, né? Mas é importante que o cliente busque entender o que ele está comprando, de quem ele está comprando, qual o tempo de entrega de obra, buscar todas essas informações. E comprar na planta é bom sim, só precisa comprar de forma certa. Pronto. Falando em facilidades, FGTS é um excelente aliado? Muito. FGTS, quando a gente fala do produto econômico principalmente, ele é o que talvez proporciona grande parte da condição de fazer o financiamento.
Porque para essa faixa de renda, às vezes você ter um saldo de 10, 12 mil reais na conta do FGTS faz muita diferença. Porque às vezes esses 10, 12 mil reais que vai ajudar a pagar a entrada, Sim. né? Aquilo ali faria uma diferença enorme se o cliente tivesse que tirar do bolso. Sem contar que também é importante lembrar o cliente e principalmente o corretor da licitude de uma operação dessa. O cliente, para ele fazer uso de FGTS, obrigatoriamente ele tem que atender algumas regras. E mercado muito aquecido, o agente financeiro, ele recebe de tudo, né? Coisa boa e coisa ruim. Então, a gente vê Eu faço ideia. A gente vê o bom e a gente vê o ruim. Infelizmente, tem alguns, né, soltos pelo mercado que orientam de forma errada. Mas o que eu posso dizer aqui agora para alertá-los? Tenham cuidado com essa situação do faz assim que vai dar certo. Troca isso aqui. Não faz, gente. Porque tudo é verificado. A instituição bancária ela tem esse zelo justamente pela seriedade do que é o uso do recurso do FGTS. O recurso do FGTS ele vem do Fundo Curador do Conselho do FGTS, onde ele vai ser emprestado para o cliente final poder fazer a compra do imóvel com uma taxa de juros pequenininha. E se esse mesmo cliente ainda é encarteirado de ter saldo de FGTS, ele é beneficiado de novo para poder utilizar isso, sabe? Então, assim, a gente tem que ter muito zelo com essas informações, porque é um dinheiro da União. E por ser um dinheiro da União, ele vai beneficiar a mim, a você e tantos outros que estão aí no círculo dessa corrida pela moradia própria. FGTS é importante para que o cliente possa compreender que para ele fazer uso, ele precisa ter pelo menos 3 anos de contribuição do FGTS. Ele não pode já possuir uma moradia própria na mesma cidade que ele quer fazer uma compra, nem em cidades vizinhas. Então, vamos pegar aqui nossa realidade. Eu moro hoje em Linhares, eu trabalho em Linhares, mas eu tenho uma casa escriturada ali em Jaguaré, limite com Linhares. Então, eu não posso usar o FGTS. Mas se quiser comprar lá em Anchieta, no sul do estado, pode. Desde que você comprove moradia ou trabalho lá em Anchieta, no sul do estado. Ah, sim. Justamente pela situação que nós falamos aqui agora da seriedade do FGTS, ele tem um enquadramento do porquê usar. Ele é para o quê? Para moradia. Não é para você Não é comprar pra e ficar alugando. Não é para isso. Ele é para investimento. Então, ele é, sim, uma alavanca muito importante no mercado. E para quem é MEI ou microempresa, como que faz para ter algum tipo de benefício na compra de imóvel? Eu falo que esse cliente ele é a cereja do bolo do mercado e ele não é um cliente que é visto pelo mercado. Até porque nem ele, às vezes, acredita no potencial que ele próprio tem. Uma coisa que a gente chama muito, né, nas nossas redes sociais lá é sobre quem é o MEI, o microempresário individual. Ele é um potencial cliente que tem renda, a gente sabe que ele tem renda, ele consegue provar que ele tem renda, mas ele não documentaliza essa renda. Isso. E quando ele não documentaliza isso, a nível de instituição financeira, ele não existe, certo? Então, o que esse MEI tem que fazer? Sempre se qualificar documentalmente. Como que eu faço isso, Rose? Declaração de imposto de renda. Então, nós acabamos de passar por esse período agora. Então, esse cliente ele só vai ter essa oportunidade agora em 2025. E aí, ele vai ter que fazer o quê? Declarar sua renda como pessoa física. Porque muitas vezes ele declara a renda da empresa MEI e para ele está entendido que o CPF declarou. Então tem que declarar os dois. Exatamente. Ele vai declarar o CNPJ, que é MEI, e ele vai declarar o CPF, que é a renda dele. Essa declaração de imposto de renda do CPF é o que terá validade financeira para a gente buscar um crédito para ele. Falamos de MEI e de ME, de microempreendedor. Mesma visão, todavia, ele pode ser beneficiado pela emissão do Prolabore. É, porque o microempreendedor, ele emite as notas, Sim, né? Sim, mas existem particularidades das instituições de qual grupo de clientes que se pode aceitar notas. Porque existe também a leitura por trás, né? O índice de inadimplência. Por exemplo, do MEI já foram aceitos tipologias documentais que hoje não são mais aceitas, porque entendeu-se que, utilizando aquela tipologia documental, havia um índice de inadimplência. Então, vamos mudar o tipo de documento e qualificar esse MEI, né? Para que ele, então,
tenha necessidade de declarar de forma qualificada e não haja essa questão de inadimplência desse grupo de profissionais. Quando a gente vai para ME, para limitada, a leitura é a mesma, só que aí tem outros fatores, como o índice de faturamento, retirada de lucros, que vão influenciar nesse grupo de profissionais, onde a tipologia de documento pode ser utilizada de forma diferente. E se a pessoa é MEI, o ME, e tem um dinheiro no fundo de garantia, quando era CLT, como que faz na hora de comprar um imóvel? Excelente. Uma vez que ele atenda às regrinhas básicas de não possuir imóvel, né, de moradia própria, naquela mesma cidade ou nas limítrofes, e dentre outras regras, ele poderá fazer uso sim desse FGTS. E quem fala assim, pois é, a cabeça já tá assim, gente. Exemplo, lá tem casos, passei no concurso público. Passei no concurso público, então esse cliente hoje ele vai ter o benefício do redutor de juros por ser servidor público e se tiver saldo de FGTS e atender os requisitos de enquadramento, ele vai poder fazer uso disso. Então, gente. Então, quando a gente começa a sentar com o cliente... Que a cabeça vai abrindo, né? Você tá falando e a cabeça fazendo assim, ó. E a gente vai fazendo as perguntinhas pro cliente, ele tem que literalmente contar toda a história, porque a gente está perguntando, porque a gente sabe que por trás ali tem um universo que ele pode ser enquadrado de uma forma muito bacana. E fala assim, não quero fazer financiamento, eu vou pegar um empréstimo para comprar o meu imóvel. Não é viável. Esquece isso, né? Esquece isso. O empréstimo pessoal hoje, ele tem uma taxa de juros super alta. Super alta. E sem contar, assim, que o lastro financeiro que você precisa ter para te emprestar 200, 300 mil é muito... digamos assim, é desleal essa comparação. Hoje, se você precisa de moradia imediata, o melhor caminho, de fato, é o financiamento imobiliário. Eu preciso de moradia planejada. Eu estou namorando, estou noivo, né? Ou eu quero fazer um investimento. E aí, cada perfil vai ter um entendimento, é claro, porque nem tudo aquilo que é bom para mim é bom para você. Sim, em muitos casos, são realidades diferentes. Em muitos casos, para esse cliente, o melhor cliente do planejamento é um consórcio. Mas aquele que precisa da moradia imediata, não é. Financiamento é o melhor produto para ele. Vamos lá, sou casada, comprei o meu imóvel e logo no início do pagamento, né? Eu me separei. E aí? E aí? A bomba fica com dos universitários. A gente tá rindo aqui, mas é real e acontece isso mesmo, né? O que ocorre? Normalmente esses casais, eles acabam até nos procurando justamente para perguntar assim, o que eu faço agora? E é importante que o cliente compreenda que essa é mais uma decisão do casal do que uma orientação do agente financeiro, tá? Então, um acordo. É, um acordo. Né? Se a decisão, por exemplo, é dividir esse patrimônio, porque às vezes tem filho no meio, uma série de outras coisas. Casei, comecei a pagar, não deu certo mais. O que eu faço? Vende e divide o recurso. Ponto. Ou uma segunda opção que tem sido muito utilizada. Eu compro sua parte. Ah, sim. Né? A gente está falando aqui de forma... Para o mercado eu compro, mas internamente do banco isso tem uma outra tratativa. Mas eu posso comprar a sua parte. Uma vez que minha renda tiver capacidade financeira e suportar sozinha a parcela, eu compro sua parte. Pronto, resolvido o problema. Isso acontece, né? Acontece. Agora, isso me chamou a atenção para o que você falou sobre o ato do casar. Casou, a esposa pegou o sobrenome, ou tem casos que o marido pega o sobrenome. Tem isso também. Tem isso vantagem também. Trocar o nome. Ai, não, gente, não é não. Pra que muda, né? Deixa o nome lá que o pai colocou na certidão. Não muda, não mexe com esse negócio, não, pelo amor de Deus. O que acontece? Às vezes, casa e sai lá na certidão de casamento o novo sobrenome. Mas aí essa pessoa, ela não troca nenhum tipo de documento de identificação. Ela não se atenta a ir, por exemplo, na Receita Federal e fazer a atualização do CPF contendo o novo sobrenome. E eu até compreendo porque eu penso que não são orientados a isso. Talvez os cartórios, fica aí então, né, uma dica, talvez os cartórios poderiam começar a orientar o público a isso. Olha, adquiriu aqui o sobrenome, busque, né, os órgãos competentes para poder, então, colocar esse sobrenome na sua documentação, troca o seu documento de identificação. Então, já saibam que, uma vez que tomam essa decisão, já se qualifiquem documentalmente. Sim. Porque, digamos que eu pego um casal
perfeitinho no sentido de renda, não tem restrição, faço análise documental e aprovo o crédito. Aí, às vezes, a pessoa perde a oportunidade de, no ato, fechar o imóvel que gostou, porque eu não consigo contratar devido a essa situação de sobrenome. Nossa, por causa de pendência de sobrenome. Pendência de sobrenome. Então, assim, existem casos que, de fato, isso agarra. Então, é importante para quem está aí ouvindo a gente, já trocou o sobrenome, já entra lá no site da Receita Federal, faz a alteração desse sobrenome no CPF. Busca já, se tem carteira de motorista, o documento mais rápido é fazer a troca da CNH. 2, 3 dias está prontinho. Se não tem, faz o RG. Mas o RG em Linhares, ele demora muito, Rose. É 20, 30 dias para você conseguir então, um agendamento. Então, não troca o sobrenome. Não troca o sobrenome. ou uma dica que eu resolvo os meus casos, né? Para a pessoa que às vezes não é habilitada, emite o passaporte. O passaporte é um documento universal. Você vai ali em São Mateus, rapidinho você faz, 15 dias está pronto. Ai, Rose, 15 dias é rapidinho? É, quando você tem um RG que para agendar você precisa de 30. É verdade. Em resumo, não então troca tem alternativa. Resumido, não troca, tá? Não Mas troca. se for trocar, olha a sua trabalheira que você vai ter. É isso aí. O que pegaria, atrapalharia um financiamento? Nome no Serasa, o que mais? Dívida com banco, cartão de crédito? Nome no Serasa, qualquer endividamento vai te atrapalhar, sim, a você adquirir um crédito. É claro que existem algumas dívidas que têm excepcionalidades, mas nunca pensem em, deixa eu ver se essa dívida que eu posso ter, não pensa nisso não, porque isso reduz a sua capacidade. Deixa o seu CPF no famoso limpinho, que eles ligam lá para mim, Rose, consulta meu CPF, está limpinho? Está limpinho, então deixa o CPF limpinho, tá? Porque realmente isso vai te prejudicar. Existe no sistema financeiro uma coisa que nós chamamos de crédito condicionado. Às vezes a pessoa precisa de uma parcela de R$2.000 e o sistema condiciona isso a 1.800. Condicionou por quê? Em muitos casos ela não tem nem dívida, mas ela já teve um histórico ruim com a instituição financeira. Então o raciocínio do sistema é, não consigo dar esse lastro de 2.000. Seu histórico não foi tão bom por isso. E quanto tempo esse histórico muda? Via de regra, no mínimo 3 meses. Que é o que nós chamamos de trabalhar o relacionamento bancário. Que aí o cliente ele faz abertura de conta, faz investimento, faz movimentação bancária. E é muito importante ele pensar em já construir esse relacionamento bancário, antes mesmo de comprar um imóvel. Meu pai era bancário, aposentado bancário, então deixa eu te perguntar uma coisa assim. Eu fiquei com uma dívida no banco. E aí a dívida foi aumentando. Eu cheguei pro banco e falei assim, não tenho como pagar, me dá um desconto. Aí o banco fala assim, não, paga tanto, só um percentual da dívida, o resto você não paga, mas em compensação o seu nome fica preso. Não é isso que acontece? Gente, é a morte, não façam isso. Isso gera o que nós chamamos de prejuízo no Bacen, né? O que é o prejuízo no Bacen? Lá no Banco Central vai ficar gravadinho que você em algum momento da sua vida deu prejuízo para essa instituição. Se você tem uma dívida de R$1.000, e aí falam assim para você, olha, por R$300 acabou a sua dívida aqui no banco, seu nome sai do SPC e Serasa. De fato, isso vai acontecer. Todavia, vai ficar registrado lá que você deu um prejuízo de 700. Inclusive, entrem no site do Banco Central e façam um cadastro de vocês pela assinatura Gov e busquem lá SCR, que é o extrato do crédito, do nosso crédito. Vocês irão ver toda a vida financeira de vocês lá. Cartão de crédito, dívidas a pagar, dívidas vencidas e estes prejuízos que nós estamos falando. Porque em um dado momento, para um novo crédito, o sistema vai acusar que você não foi um cara legal no passado e que você deu esse prejuízo financeiro. E ele vai emitir a seguinte mensagem, olha, eu até te empresto, mas você deu esse prejuízo. É meio assim, e aí, você vai pagar? E aí isso atrapalha em que ponto? Atrapalha porque não te empresta o novo recurso. Aí o cliente tem que ir lá nessa instituição, fazer a quitação disso, para então o Bacen, aquele extrato, agora fazer a marcação de que você não é mais um cliente que dá prejuízo. Tá? E uma outra situação, Valéria, que as pessoas ficam esperando a dívida prescrever. Sim. Gente, não vamos fazer isso, né? É uma crença de merecimento muito baixa. Você ficar... Vou ficar devendo, depois esquece. Não, mas tá lá que você ficou devendo. Tá lá que você ficou devendo. E se eu pegar esse valor que eu dei prejuízo pro banco e falar assim, tá, eu vou pagar pra você, mas vou pagar dividido.
enquanto eu estou pagando as parcelas divididas, eu consigo um financiamento? Consegue, desde que sua renda atual tenha a capacidade para suportar essa parcela que você dividiu, mais a parcela do novo financiamento. Se teve essa capacidade, o seu nome vai sair da restrição e vida que segue normal. Ok. Tá? Mas é para terminar de pagar, hein? Os dois, hein? Pelo amor de Deus. A dívida que não conseguia, que assumiu, e a nova, da casa própria. E a nova. Aqui na nossa região, eu pelo menos vejo um boom muito grande de construção, né? Não só da vinda de empresas, como até porque a vinda de empresas aumenta, né? Fomenta a construção de moradias. Vocês sentem esse aumento na procura por financiamento por compra de imóvel? Claro, né? Tanto a compra quanto o financiamento pela construção do imóvel individual, que inclusive é um produto que aumentou muitíssimo, né? Você fazer o financiamento de lote mais construção. É um produto que... Ah, sim, é verdade. Lembra quando a gente falou Você já financiou o lote com a construção, você não compra só o lote. Não, é muito bacana, porque a gente falou há pouco sobre a questão de comprar o imóvel na planta, comprar um imóvel novo na planta. Isso é legal porque você vai pagando aquela entrada do imóvel na planta. Mas quando você faz o financiamento do lote de construção, olha que bacana, você vai fazer um financiamento do terreno, mais a sua obra, e você mesmo vai ganhar na valorização do seu produto quando pronto ele estiver. Porque no momento que você adquire crédito, você adquire crédito para construir aquele produto, exemplo, em R$500 mil. E aí, lote mais obra. E aí, quando pronto estiver, daqui 10 meses, daqui 12 meses, depende do planejamento do que você vai fazer, você já ganhou a valorização do mercado daquele produto, que lá na frente não valerá só R$500 mil. Ele já valorizou, talvez está valendo 570, 580. Então, você ganha com isso também. E se eu fizer um financiamento de lote com a construção da moradia, só que eu aproveitar o meu lote e fazer 2 casas geminadas, uma eu moro, outra eu alugo, pode? Eu acho que você está querendo fazer igual os meus clientes. Mas olha, são perguntas que realmente vão para o balcão para a gente fazer o atendimento. Quando você fala em financiamento, isso não é possível, tá? Em financiamento, a regra ela diz moradia unifamiliar dentro de um único terreno. Quando você fala de recurso próprio, dinheiro particular, aí sim você pode construir 2 casas dentro de um mesmo lote. E quando essas 2 casas ficarem no ponto de serem habitadas, que por órgão da prefeitura, que nós chamamos de emitir o habite-se, você consegue então instituir documento para essas 2 unidades. Então, no recurso próprio, o cliente vai conseguir fazer e documentalizar isso quando a casa estiver pronta. No financiamento, não é possível fazer. O financiamento é uma casa. O lote é uma casa. Isso. É mais vantagem comprar um imóvel na planta, Uma pergunta, uma hein? casa já pronta ou um lote para construir? E agora? Você me apertou agora. Eu volto para o depende, porque depende da realidade familiar de cada cliente que eu estou atendendo. Existem clientes que a melhor opção será o lote de construção, até porque esse cliente ele não tem pressa, ele pode fazer uma situação planejada do construir, ele tem onde morar ou ele ainda está na casa dos pais e vai casar. E aí esse cliente também, se ele decidir não ser, na verdade, um administrador da sua obra, porque quem decide construir tem que ter a consciência também de que ainda que ele contrate uma empresa para construir, indiretamente ele será um administrador dessa obra, certo? Se ele não quiser ser um administrador, ele vai comprar um imóvel na planta, com a mesma condição de tempo, planejamento e etc. E ele vai ganhar na valorização dos 2. Porque quando ele constrói, quando pronto estiver, o imóvel já valorizou. Quando ele compra o imóvel na planta, né, para pegar lá no frente novo, também já valorizou. E o cliente que compra agora, Rose, o imóvel novo, por exemplo, não é uma questão de perder. Esse cliente não está perdendo. Ele está ganhando o quê? Qualidade de vida, tempo, que é o que ele está ganhando. Então depende muito mesmo, né? Da necessidade, né? Eu falo que hoje você vai selecionar o imóvel, os clientes que chegam lá para financiar, eles não selecionam mais o imóvel no sentido da arquitetura somente, dos tijolinhos que lá estão, né? Eles selecionam o tempo, quanto tempo que eu vou gastar no meu trabalho.
quanto tempo que eu vou gastar para ir visitar fulano? Qual que é a minha rota, a minha logística do dia a dia? Então, esse imóvel que eu gostei, ele está localizado em um bairro que me permite ter uma qualidade de logística de tempo bacana para isso? Isso é muito importante o cliente analisar isso. Porque eu já tive clientes que compraram imóveis um pouquinho fora de sua rota de logística e que em menos de um ano já trocaram de produto. Porque a logística da vida mudou toda e o cara perdeu o quê? Qualidade de vida familiar. Então, é muito importante analisar isso tudo. Por isso, depende. Menina, quanta coisa, né? Quanto ponto. De onde que veio esse seu interesse, né? Essa sua paixão por essa área, Rose? Olha, ai, que bom que chegou uma aguinha aqui. Peraí. Pode beber água à vontade, que o bate-papo aqui tá rendendo. Tá falando igual a maritaca que aqui, bom, né? é bom que a gente vai conversando, o assunto vai rendendo, a cabeça da gente vai fazendo assim, ó. Eu que sou cheia de dúvida nessa parte de aquisição de imóvel. Então, eu tive uma boa escola, né? Eu já trabalhei numa construtora aqui em Linhares e quando eu atuava nessa construtora, comecei a atuar justamente neste setor de financiamento imobiliário. E aí, nossa, na época em que eu fazia, não existia nada vinculado aos bancos de forma digital. Não fala em época assim, não, moça. Quando eu fazia? Vamos falar, então, quando eu fazia? Não tinha nada de forma digital, era literalmente assim, papéis montados numa pastinha. Eu falei que meu pai era bancário, era tudo também assim, no papelzinho. Fazia as pastinhas, punha no malote, esse malote saía daqui, ia lá pra Vitória, aquela coisa, tinha que esperar uma dificuldade, né? E se não saísse no horário, você tinha que mandar um WhatsApp, levar. Hoje o cliente fala assim, oi, consulta meu CPF aí pra mim, faz isso. Precisa do seu documento, você tira uma foto, toma, tá aí. Exato. Então, assim, lá atrás, eu literalmente vi uma oportunidade profissional muito grande. E como tudo você vai, tem um tempo de maturação, né? Tudo você vai compreendendo o porquê você está fazendo e o para que você está fazendo, a mentalidade com o tempo ela muda e ela melhora. Então, hoje o meu entendimento do que eu faço é muito mais sobre como eu estou dentro da minha profissão, me realizando, impactando na vida do outro, do que só fazer por fazer. E isso é tão gostoso, né? Porque literalmente o meu trabalho ele impacta na vida do outro. Ele impacta. Claro, imagina o que você mexe. É assim, você ligar para um cliente e falar, olha, está aprovado, é uma sensação indescritível, porque tem histórias por trás que a gente fala lá na empresa. Inclusive, eu falei isso outro dia, num outro bate-papo. Pegar um cafezinho para você, tá bom? Pode ficar bom. Por favor. Que a gente não lida só com a assinatura dos contratos. A gente lida com as histórias, tanto as boas e as ruins. As frustrantes. E esse tempo de maturação me fez enxergar o que é contribuir na vida do outro. Quando o casal é jovem, tem aquela explosão da felicidade de estar começando tudo. Mas também tem um lado ruim. Às vezes você vai lidar com um processo de compra e venda através do financiamento bancário que trata-se do falecimento de alguém e está sendo vendido para inventariar. Ou às vezes é uma retomada de um bem. Lembra que falamos aqui há pouco do leilão sobre a oportunidade de investimento? Para quem compra, é um sentimento, uma felicidade de um upgrade de moradia, né? De fazer aquela concentração de patrimônio e bens. Para quem perdeu, tem toda uma história. A gente viveu como jornalista, quando eu era repórter de Globo, vivia muito isso, né? A gente ia fazer reportagens mais tristes, de acidentes, de morte. Eu chegava em casa arrasada. E contamina mesmo. Não é? Menina, eu chegava, mas eu não consegui dormir. De falar assim, meu Deus. E quando eu mexia com criança, então reportagem com criança, seu cafezinho chegou sem açúcar mesmo, sem adoçante, igual a mim. Aqui é bruto, música sistemática. Adorei. E aí a gente acaba vivendo isso, trazendo isso pra nossa realidade, né? Sim, a gente tem situações, as histórias, elas são tão assim impactantes, né? Eu tive um caso uma vez de que a gente precisava agendar momentos diferentes para que o ex-casal assinasse as documentações. E o motivo da venda, na época, o ex-companheiro, na época não, né? Quando eu aprendi. Quando? Pelo amor de Deus, hein? No período, né? O ex-cônjuge até deixou o imóvel para
companheira, mas ela falou assim, olha, eu tive tanta tristeza lá dentro que eu não quero nem ficar mais lá. Eu não quero ficar. Porque lembra da pessoa, né, num cômodo, na sala, chegando, né? Então, é muito triste são isso. Histórias com que a gente lida. Literalmente não são só papéis. E aí, quando aquela pessoa assinou a venda, era como se ela estivesse, assim, se libertando. A sensação de você vê-la assinando. Assim, ufa, uma nova vida, né? Estou virando vida. a página do meu livro da vida. Que legal. Quando ela virou essa página, aí você tem um monte de outras coisas aí por trás também. É legal. A gente aprende tanto com isso. Aprende, muito, menina. muito, a gente muito. aprende muito, né? Eu aprendi muito também nos meus dias a dia da vida aí. Muito, muito, muito. Quem é a Rose? Olha! Isso não estava no roteiro. Roteiro zero. Ela chegou aqui assim, não, deixa eu contar aqui. Conta, eu deixo. Pelas mensagens de telefone. Valéria, quais as perguntas você vai me fazer? Eu falei, meu amor, é na hora. Esquece roteiro. Comigo é valendo. Assim, a Rose é uma mulher que luta por uns objetivos pessoais e profissionais, os quais eu sou incansável em, por exemplo, estagnar, no sentido de conquistei esse, então agora eu estou realizada. Não, conquistei esse objetivo aqui, agora eu quero Vamos outro. para o próximo. Eu quero outro. Porque isso é uma coisa que me motiva. Se eu não tiver uma motivação do porquê, para quê, o que isso vai mudar para mim, o que isso vai mudar para as pessoas que estão ao meu redor, não consigo ver sentido em algumas coisas. Então, quem é a Rose? Eu falo assim, que uma fanática por conquistas dentro daquilo que eu traço para mim. Porque eu tenho meu mural lá da vida, sabe? E a cada conquista no meu mural, conquistei essa, eu vou lá e eu colo a outra. E eu colo a outra. E você tem as suas conquistas e ajuda as pessoas em conquistas também. Também. Que legal. Também. E eu sempre busco, assim, deixar perto de mim pessoas que têm o mesmo propósito. Essas pessoas, elas querem crescer também como eu quero crescer. Essas pessoas, elas querem viver da forma com que eu quero viver. Não precisa ser da sua área, mas tem que ter o mesmo propósito, né? Pra caminhar junto, né? Porque senão parece que você tá andando aqui, a outra tá aqui atrás, tem que ficar puxando. E aí o negócio fica pesado, E como eu falei agora há pouco, são processos. Eu já passei por uma fase assim, em que eu ia e eu achava que todo mundo tem que vir também. Não. Vem quem quer. Vem quem quer. Mas aí você vai passando a se reconectar com você mesma e entender que, na verdade, você não precisa fazer isso. Você tem que olhar e deixar pessoas que têm o mesmo propósito que você perto de você. Tudo fica mais leve e tudo flui de forma mais leve. Quem quiser, vem. Quem não quiser, meu amor, tchau. Tchauzinho. Sua formação, Rose, sua especialização? A minha formação acadêmica, ela não tem muito a ver com o que eu faço. Mesmo? Né? Não tem. Eu sou formada em licenciatura em História. Fui professora. Era apaixonada por história, tal. Era monitora de história lá da escola. Então você sabe que, de fato, é apaixonante. É muito gostoso. Sempre gostei dessa área de história. Então, eu dei aula uns 2 anos e meio, né? Eu gosto muito. Professora de história. Professora de história, né? Mas não me adaptei com os pequenininhos, não. Ai, menina, eu ia me adaptar, que eu sou a louca dos pequenininhos. Não, a minha adaptabilidade foi com os maiores, entende? Não, eu sou com criança. Cada um tem um perfil, né? Claro. E aí, assim, minha formação acadêmica é história, e aí quando eu caí nesse mundo corporativo, eu fui me apaixonando, eu fui me reinventando e eu fui fazendo outras especializações, né? Então, eu fiz o MBA em administração, eu fiz agora o ML5, que é um curso nível 5 em gestão, e são cursos que eu sempre venho fazendo e me reciclando para justamente o que eu falei aqui, trazer essas pessoas que têm o mesmo propósito que eu. Porque tem muita coisa ainda para conquistar, tá, Valéria? Tem uns spoilers que ainda não dá para falar, sabe? Ai, gente, mas nem um negocinho assim? Não. Só para falar que tem coisa boa vindo por aí. Isso tem. Pronto. Isso tem. Essa coisa do ter essas pessoas perto da gente é muito legal. Eu vou dar um exemplo aqui. Hoje, lá na empresa, a gente tem a nossa supervisora, né, interna, que está comigo há 5 anos. Né? Tem 5 anos que ela está comigo. E ela tem os sonhos dela, os propósitos dela, que estes propósitos casam com o meu propósito de vida. E hoje, juntas, montamos um negócio.
fora da minha empresa. Então, assim, na minha empresa, ela é minha supervisora. Mas lá fora, nós temos um negócio, onde ela e eu somos sócios desse negócio. Então, assim, qual é o propósito? Talvez do outro colega que está sentado ali, trabalhando na minha empresa, que eu não estava vendo e que eu aprendi hoje a enxergar. O quanto essa pessoa pode crescer aqui dentro dessa empresa ou no negócio ramificado lá fora. Sabe? Negócios conectados vão fazer com que a gente cresça mais. Então, é esse tipo de propósito que eu busco nas pessoas. Me conta um pouco sobre a sua equipe, porque hoje em dia tem uma mudança muito grande, né? Um fluxo muito grande, uma rotatividade intensa de funcionários, de equipe, de gente que migra para outras áreas. Como que você lida com os profissionais que atuam com você e as diferenças entre eles? Desafiador. Se falar para você que é tudo perfeito, é uma baita de uma mentira. Aqui não tem mentira, é só verdade. Então, assim, é desafiador. Eu fiquei com uma mesma equipe 4 anos e uns meses. E estava assim, vivíamos num céu, né? No sentido operacional. Todo mundo se entendia. Já estava todo mundo ali casadinho o que fazer, mas cada um tem o quê? Os seus sonhos de vida. E aí as meninas, uma casou, foi morar no interior, a outra precisou se dedicar mais ao marido. E assim foi. Então hoje eu tenho uma nova equipe. E essa nova equipe, ela tem muitas diferenças. Por quê? A minha equipe anterior, digamos assim, eram de safras de 70 e 80, né? A minha equipe atual é de garotada. E eu sinto, sim, essa dificuldade de remodelar, de conectar essa equipe interna. E é um desafio que todas as empresas passam. Então, trabalhar isso, essas diferenças, hoje é um desafio. Ainda mais com essa tecnologia, que a tecnologia é muito boa, mas ao mesmo tempo ela acaba num certo ponto atrapalhando um pouco o contato entre as pessoas, né? Essa parte de conversação. Claro. Eu tenho analista lá que são extraordinárias tecnicamente naquilo que fazem, de montar os processos e etc. Mas que para conversar é complexo, não porque não sabem, mas porque gostam mais de teclar. Essa é a geração com que a gente está lidando. Gente, a gente pode falar. Eu gosto de falar com os meninos. Se eu tiver que tratar alguma coisa no WhatsApp, é áudio. Até teclar, eu gosto de falar, telefonar, eu gosto do presente, né? E aí eu brinco lá e eu falo assim, ai meu Deus, essa safra aí tá me dando trabalho. A gente tem que se adaptar um pouquinho e o pessoal também, né? Tem que fazer tudo isso. Então, colocar isso de forma homogênea é um desafio constante. Essa rotatividade que as empresas têm, e eu passo por isso, até porque no meu mercado você não encontra uma mão de obra pronta para você ir lá no vizinho, ui, quer vir para cá? Né? É um mercado um pouco mais fechado em que você tem que treinar a pessoa. Então, você passar por esse processo do treinar até ela estar apta e qualificada para então começar a colher os frutos, esta geração precisa passar pelo processo. E muitos não estão dispostos a passar pelo processo. Porque se você suporta o processo, você colhe o que está lá na frente. Sim. Mas eu vejo essa dificuldade nessa geração, sim. E como que é para você ter a sua equipe, né? Liderar a sua equipe, ter os seus 2 negócios e ainda ser você fora dali? Ser a Rose você mesma, mulher. É uma imperfeição diária. Adorei. Adorei, é isso mesmo, gente. É uma imperfeição diária, porque eu, inclusive, eu recebo nas redes sociais muitas, né, corretoras, às vezes, muitas seguidoras falando sobre, porque às vezes eu posto minha filha, levando minha filha na escola. Ah, Rose mãe. Né? Rose mãe, é a Rose que às vezes sai à noite. Nossa, como é que você consegue fazer isso? Mas eu não consigo fazer tudo perfeito, né? Eu adoraria ter muito mais tempo, conseguir investir muito mais tempo de qualidade com a minha filha. Então, hoje o que eu busco é o tempo que eu consigo investir, eu dou a máxima qualidade para isso. Né? O tempo que eu estou disposta ali neste negócio que é a empresa de financiamentos, vamos dar o máximo aqui.
E temos as falhas e o tempo lá do nosso outro negócio, que é de roupa feminina. Vamos dar o máximo aqui. Tem um interesse. Vamos falar. E no financiamento também, tem interesse nos dois, hein, Rose? Ó, depois que acabar aqui, a gente conversa mais. Tá vendo? Mas eu falo assim que às vezes 24 horas é pouco, né? Pra gente poder conseguir dar conta. Mas eu vejo muito isso também em mim, né? Porque eu também sou uma correria danada, eu também tenho um filho. E tô aqui, tenho que ir pra Vitória, tenho que ir pra Colatina, e tem meu filho, e tem aqui, e tem as coisas que eu faço por fora, e tem minha casa, tem meus cachorros. E as pessoas falam assim, como que você dá conta? Mas chega um momento que a gente também tem que pensar assim, calma aí, vamos dar uma respirada que a vida tá passando. E a gente tem que cuidar da gente. Isso aí. Então, assim, você há de convir comigo que é uma imperfeição diária, né? Sim, quando você falou isso, eu falei, gente, vou pegar pra mim, você me empresta? Deixa eu usar. Que é isso aqui? Isso aqui, ó, tá vendo? Tatuagem. Deixa eu mostrar aqui, que qual câmera? Essa aberta ou a fechada? Essa aqui é a aberta. Não, essa aqui é a fechada aqui. Tá. Gente, tem uma tatuagem aqui. Qualidade confiança. Meu Deus. Então, assim, ontem à noite eu expliquei pra ela, né, que eu não iria na natação com ela hoje, que a mamãe tinha um compromisso. E qual é o compromisso, mamãe? A mamãe tem uma gravação amanhã pra fazer. Olha eu atrapalhando a natação, gente. Mamãe tem uma gravação. Então, eu vou fazer uma tatuagem em você pra te dar sorte. Você vai com a minha tatuagem. Ela fez a tatuagem. Que coisa linda. E ai de mim se eu tirasse, né, essa tatuagem. Eu tenho uma também. Eu tenho uma aqui do meu filho aqui, ó. Que mas a dela é real. Não, a minha é real. Ele disse, mamãe, eu te amo na primeira viagem que eu fiz sem ele. Primeira vez, eu tava arrasada que eu ia viajar sem ele, que eu sou aquela mãe maluca. Aí ele escreveu, mamãe, eu te amo. Eu falei, eu vou tatuar e quando eu for, eu vou levar você comigo. Coisa de mãe, né? Mãe doida. Sim. E tá aqui, tá escrito aqui também comigo. A gente tem essas coisas, né? Tem essas marcações que eles fazem, né? Ela ontem, por exemplo, segunda-feira, se deixar, ela quer sair todos os dias. Então, ela chegou da escola com um bilhetinho. Aí eu fui abrir o bilhetinho. Mãe, quero sair. Aí colocou o nome do lugar, né? Quero sair, lugar tal. Eu falei, rapaz, essa menina quer me convencer de meu qualquer filho forma. faz a mesma coisa. Tem uma lanchonete que ele adora. Ele falou, mãe, vamos comer lá hoje. Eu falei, meu filho, daqui a pouco eu vou pagar o aluguel do imóvel. Não tem cabimento um negócio desse. Mas a gente tem que saber ceder, equilibrar. Acho que equilíbrio é a palavra da mulher de hoje, né, Rose? É verdade. A gente busca esse equilíbrio diário, né? E a gente investe esse tempo de qualidade neles e na gente. A gente acorda cedo, a gente vai treinar, a gente faz uma caminhada e a gente tem que fazer isso mesmo, porque como você falou, o tempo passa e passa rápido. Ai, Rose, adorei nosso bate-papo. Acabou? Foi um prazer conversar com você. Que bacana conhecer um pouco mais da sua história, do seu trabalho. Leve. Viu só, ela tava super nervosa. Gente, não precisa, tá vendo? Não mordo. Não, já acelerada como eu, mas tá bom. Um pouquinho só, Rose. Sucesso pra você. Muitíssimo obrigada. Deus abençoe, viu? Sua vida como mulher, como profissional, como empreendedora. Sucesso pra você. Amém, obrigado pelo convite. Você me deixou super à vontade. Bom. Para os próximos convidados, venham tranquilos, tá? Gente, vocês ouviram, né? Podem vir tranquilos. Venham tranquilos, porque aqui é diferente. Não preciso ter receio, não. Obrigada por ter me deixado tão à vontade. Imagina. Volte sempre, tá? Para bater mais papo aqui comigo. Gente, obrigada. Olha, muito obrigada para você que acompanhou a gente aqui nesse bate-papo. Pode deixar perguntas, sugestões, dicas. Pode comentar à vontade, tá bom? Que eu tô aqui para fazer o podcast exatamente para você que tem dúvida no mercado imobiliário. Obrigada pela companhia. Um beijo para todo mundo.